Vamos estudar a lição da escola sabatina juntos? Lição 11. Levado e julgado. Verso para memorizar. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Olá, amigos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Que a graça bendita de Jesus se faça presente de modo abundante na vida de cada um. Muito obrigado por estarem aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Chegamos à sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Note as palavras de Ellen White no livro O Desejado de Todas as Nações. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o agudo canto do galo ainda soava em seu ouvido, o Salvador, em meio aos severos juízes, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o Mestre. Naquela suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável e cheio de perdão atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Sua consciência foi despertada. Sua memória foi ativada. O discípulo se lembrou de sua promessa feita poucas horas antes, de que iria com seu Senhor à prisão e à morte. Lembrou-se de sua tristeza quando, no cenáculo, Cristo lhe dissera que ele negaria seu Senhor 3 vezes naquela mesma noite. Pedro acabava de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia agora com amarga dor que o Senhor o conhecia muito bem e que lia em detalhes seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. O Senhor Jesus olhou para Pedro. Tente se colocar no lugar de Pedro. O que será que Pedro sentiu quando Jesus olhou para ele? Será que Pedro viu rejeição por ter lhe negado? É bem verdade que ele merecia isto. Mas será que foi repreensão e condenação que ele viu? Será que o olhar de Jesus foi de decepção? Foi um olhar de desapontamento? Pedro enxergou no olhar de Jesus condenação? A verdade é que, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, o que Pedro enxergou no olhar de Cristo foi amor, perdão, reconciliação. Quando Pedro negou a Jesus, a angústia, a culpa, o remorso corroeram o coração dele. Mas o olhar de Pedro encontrou o de Jesus, e isso causou na sua vida um tremendo impacto. Por isso, Pedro foi chorar sozinho, arrependido. Através do olhar, nós conseguimos captar palavras não pronunciadas ou até mesmo discernir sentimentos escondidos. Há vários tipos de olhar. Olhar fulminante, olhar de misericórdia, olhar de interesse, olhar convidativo, olhar malicioso e assim por diante. Conseguimos nos comunicar com os olhos. Falamos com os olhos. Jesus comunicou-se com Pedro através do olhar. Através do olhar de Jesus, podemos receber ajuda, proteção e salvação. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele enfraqueceu na fé. Nós não somos diferentes de Pedro. Nós também decepcionamos o Senhor com nossa rebeldia. Mesmo assim, apesar de tudo isto, ele não desiste de nós. Ele olha para nós com um olhar de perdão e amor. Ele nos dá novas oportunidades e nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. Os evangelhos dizem que Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Jesus viu as lágrimas de Pedro
embora Pedro saísse sozinho daquele lugar. Jesus não o esqueceu. Jesus preocupou-se com ele, porque Jesus sente e vê as nossas lágrimas. E quando elas caem ao chão, Deus as ouve. Seus amigos, sua família, muitas vezes não enxerga o sofrimento que você está vivendo, não vê suas lágrimas, não entende a sua dor. Em muitos momentos você chora no deserto, só você e Deus. Com seu olhar, no entanto, Jesus vê as suas lágrimas. Tente se colocar na situação de Pedro. Pode-se imaginar claramente que Pedro achou que naquele momento em que Jesus olha para ele, seria a última vez que ele via aqueles olhos. Mas, graças a Deus, ele teve outra oportunidade quando, após a ressurreição, encontrou-se com Cristo. É difícil imaginar a dimensão da dor de Pedro quando amanheceu. E os acontecimentos daquele dia só aumentariam essa dor. Como ele deve ter se culpado quando Jesus morreu mais tarde naquela sexta-feira, após horas de sofrimento. Pedro deve ter ficado bem abalado ao pensar que tinha aumentado a dor de seu mestre naquele que veio a ser o último dia dele antes da cruz. Apesar de estar profundamente triste, Pedro não se entregou ao desespero. Nós sabemos isso porque o relato mostra que logo depois ele estava novamente reunido com seus irmãos de fé. Sem dúvida, todos os apóstolos lamentaram o modo como tinham agido e devem ter tentado encorajar-se mutuamente. Há uma certeza, porém. Foi a lembrança do olhar de Jesus que deu a Pedro forças para conseguir. Um olhar não de condenação, não de ódio, não de vingança, mas de graça, amor, perdão e restauração. Pedro falhou com Jesus, negando-o vergonhosamente. Somos parecidos com Pedro. Tantas vezes temos negado o Mestre. Mas Jesus não rejeitou a Pedro e também não rejeitará a nenhum de seus filhos, que se arrependam e voltem-se para Ele em busca de graça e misericórdia. Há esperança para nós. Essa esperança fica bem clara através do fato registrado na leitura desta sexta-feira. Que Deus guie cada um dos seus passos e que lhe dê um restante de dia de preparação feliz e abençoado. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.